Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que bom estarmos juntos em mais um Devocional de Fé, nosso podcast diário onde meditamos na Bíblia, a Palavra de Deus. Que esse dia, esta quinta-feira, seja um dia marcante, um dia maravilhoso na sua vida. Que você e eu possamos desfrutar do amor do nosso Pai, de toda a vida, de toda a esperança, de toda a alegria que o Senhor propõe para nós hoje. Queridos, estamos falando a respeito dos dons do Espírito Santo. Se você não ouviu os nossos devocionais dos últimos dias, dá uma paradinha aqui, procura os áudios anteriores, esteja ouvindo tanto no grupo do WhatsApp, tem os áudios, quanto no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, em todas as plataformas onde estamos, você consegue encontrar os últimos devocionais. Você vai ver que nós estamos numa série sobre os dons do Espírito Santo. Dons são presentes de Deus, são carismas, são ferramentas espirituais que o Senhor concede a cada um. Nós estamos lendo aqui 1 Coríntios capítulo 12, versículo, nós lemos até o 10 ontem, daí no 11 diz assim: mas um só e o mesmo Espírito é quem realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então olha só, o Espírito Santo é um só, e é Ele que distribui todos os dons. E Ele distribui como lhe apraz, ou seja, como lhe agrada, como Ele quer, a cada pessoa individualmente. E aí eu quero dizer para você que não são apenas esses dons que nós falamos nos últimos dias. Existem muitos outros dons que vêm do Espírito Santo. E eu vou dar um exemplo para você. No versículo 27 em diante, Paulo continua falando sobre essa questão de sermos um corpo, orgânico, somos uma unidade que é a igreja. E no versículo 27 ele diz assim: ora, vocês são o corpo de Cristo. Individualmente vocês são membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, estabeleceu profetas. Em terceiro lugar, os mestres. Mestres também significa professores, aqueles que ensinam. Depois, operadores de milagres. Depois, os dons de curar. Daí aqui fala socorros, também é traduzido como prestadores de ajuda. Depois, governos. Na outra tradução diz administradores. Depois, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou são todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? São perguntas. Têm todos o dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam todos? Então aqui são perguntas retóricas onde obviamente a resposta é não. Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos têm dom de curar, nem todos operam milagres. Então quer dizer que Deus dá o que Ele quer para quem Ele quer. Entretanto, versículo 31, procurai com zelo os melhores dons. Ou seja, nós podemos pedir a Deus os dons espirituais, e Deus concede a quem pede, a quem procura. Jesus disse: aquele que procura, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Então, aquele que pede, recebe. Nós precisamos pedir a Deus. Jesus também, nesse contexto, ele diz: olha, vocês que são maus, quando os filhos de vocês pedem um pão, vocês não dão uma pedra. Quando eles pedem um peixe, vocês não dão uma cobra. Tanto mais o vosso Pai Celeste não vos dará o Espírito Santo a quem o pedir?
Então, ali Jesus está falando de pedirmos os dons de Deus, pedirmos a presença do próprio Deus em nós, pedirmos o Espírito Santo. Deus concede, Deus dá, mas eu preciso procurar, eu preciso desejar, eu preciso pedir. A minha alma precisa estar procurando o Senhor, porque Deus valoriza quem valoriza a sua presença. Mas me chama a atenção que aqui ele fala 2 dons que não estão na lista anterior. Ele fala o dom de socorro e o dom de governo, traduzido em outra tradução aqui como prestadores de ajuda e administradores. Quem presta ajuda aqui está falando de socorrer pessoas que estão passando por dias difíceis. Está falando de socorrer financeiramente também. Está falando daquela pessoa envolvida na ação social, aquela pessoa que visita o órfão, que visita a viúva, aquela pessoa que leva alimento para o carente, que leva roupa para quem não tem. Isso é um dom de Deus. Aquele que presta socorro financeiro para quem não tem, quem empresta para quem não tem. Então, esse é um socorro. E esse socorro vem de Deus. É Deus que levanta esse dom, é Deus que levanta pessoas nessa situação. E depois também fala de administradores. Olha só, Deus dá graça para administrar. É um dom de Deus. Tem pessoas que tudo que você larga na mão dela, multiplica. Tudo que você larga na mão dela, ela organiza. Ela organiza um grupo de trabalho, ela organiza uma equipe, ela organiza um espaço, ela administra a igreja, administra uma fábrica, administra uma casa. Veja, aqui está falando de um dom envolvendo administrar, governar, gerenciar. Isso também é um dom vindo de Deus. Nós vamos ver que José teve esse dom de Deus, dom de governo, dom de administração, porque lá na casa de Potifar, quando ele era escravo, ele começou a cuidar da casa e a casa prosperou e ele se tornou o chefe da casa. Depois da prisão, de novo, ele administrou a prisão e depois ele vai governar todo o Egito numa época de crise. Essa é uma graça de Deus. Você vai ver coisas sobrenaturais, por exemplo, José tendo discernimento de sonhos, revelações, mas essas situações elas eram pontuais e Deus tinha dado isso para ele também. Mas o dom que mais se manifestava na vida de José, do cotidiano, era o dom de administração, o dom de governo. Às vezes a gente pensa que os dons do Espírito Santo são apenas para coisas sobrenaturais. Mas na verdade Deus nos dá dons para todas as situações que precisamos. E olha, alguém que pega um limão e transforma numa limonada, que pega uma empresa que está quebrada, está falida, pega uma casa que está com problemas administrativos, pega um grupo que está desunido e ele consegue unir esse grupo, consegue achar solução, gerar recurso, quitar dívidas. Isso para mim é algo sobrenatural. Essa administração bem feita, na minha visão, é também algo sobrenatural vindo de Deus. Porque é Deus que abençoa, é Deus que dá sabedoria, é Deus que concede entendimento daquilo que ninguém enxergava, aquela pessoa vai lá e encontra a solução. Da mesma forma, a pessoa envolvida em socorrer o aflito, envolvida em ajudar, em achar soluções. Que Deus possa nos usar e possa derramar sobre nós os diferentes dons, mas que nós também venhamos a pedir e procurar os melhores dons. Entendendo que ninguém é melhor ou pior na igreja, que todos os cristãos foram chamados para receber o Espírito Santo e para receber dons de Deus. Nem todos vão ter os mesmos dons, mas ninguém é superior ou inferior por causa disso. Pelo contrário, somos todos parte de um corpo, membros de um mesmo corpo, que juntos completamos a obra de Deus nessa terra. Procure os melhores dons. Amanhã ainda vou falar sobre um
um dom que sem ele os outros não têm sentido nenhum. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Um dom que sem ele os outros todos não têm sentido. E esse dom ainda não falei aqui. Então amanhã nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero orar hoje, pedindo que Deus distribua sobre nós os seus dons. Querido Deus e Pai, nós te buscamos, nós te procuramos, nós te queremos. Vem, Pai, nós precisamos da Tua presença, Pai. E em nome de Jesus nós pedimos um derramar do Teu Espírito Santo sobre nós. Precisamos de Ti, Espírito Santo. E como um pai que não nega pão ao filho, Senhor, eu sei que Tu não nega o Teu Espírito. Teu Filho disse isso, que Tu não nega o Teu Espírito a quem pede. Derrama hoje o Espírito Santo sobre este homem, sobre esta mulher. Derrama hoje, Senhor, a Tua presença sobre cada filho Teu, sobre cada homem e mulher, pessoas a quem o Senhor chamou para fazer a diferença, para ser luz, para ser sal, para trazer vida onde não havia vida. Levanta administradores fiéis, pessoas para governar, para dirigir a sociedade, as famílias, as empresas, os governos. Oh Deus, levanta homens e mulheres com a capacidade de gerenciar, Senhor, lugares, estruturas, entidades, instituições. Oh Deus, pessoas prontas para organizar tudo dentro da Tua visão, Senhor. Também pedimos, Senhor, levanta mais pessoas com a graça para socorrer os necessitados, para socorrer os famintos, os doentes, pessoas com graça e unção, Senhor, para levantar recursos, para multiplicar na obra social. Levanta pessoas em todas as áreas, Senhor, da igreja, homens e mulheres, Senhor, para Te servir. Senhor, os dons não foram feitos para ficarem guardados, os dons não têm sentido algum se ficarem guardados, Senhor, como que numa caixa de ferramenta empoeirada. Não, Senhor, os dons foram feitos para serem usados. Levanta este homem, esta mulher hoje, Senhor, com disposição para Te servir, pedindo a Ti, Senhor, usa-me onde Tu queres. Pedimos isso, Senhor, leva-nos aonde o Senhor quer e usa-nos. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Eu tenho certeza que a presença de Deus tem te tomado nesses últimos dias. Porque quando eu estou falando aqui sobre o Espírito Santo, sobre os dons, eu sou tomado de uma alegria e de uma presença de Deus. Eu tenho certeza que essa alegria, essa presença está aí tomando você também. Receba o Espírito Santo. Receba a vida de Deus. Aleluia. Eu quero fazer um convite muito especial para você. Você que está me ouvindo aqui no Devocional, falar sobre os dons do Espírito Santo. Quero convidar você para vir mais perto. Para chegar mais perto. Mais perto de Deus e também mais perto de nós, para que possamos, em comunhão, compartilhar dons, compartilhar graça, compartilhar virtude que vem de Deus. A partir de hoje à noite, nós vamos ter 3 noites, onde nós vamos estar ministrando. Hoje, quinta, amanhã, sexta e sábado à noite. 3 noites sobre a presença do Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, aqui na Igreja Encontros de Fé de Novo Hamburgo. É um evento grande que nós organizamos chamado Impacto Jovem. Ele é organizado pelo Ministério de Jovens, mas ele é aberto para toda a igreja, não é só para os jovens. É um evento que começa hoje à noite, quinta-feira, às 20 horas. Vai continuar amanhã, sexta-feira, 20 horas também. E sábado, às 19h30, junto com a reunião da família. Nós vamos ter 3 noites de impacto. Estaremos ali ministrando. Hoje à noite vai estar o pastor Felipe, lá de Viamão. Amanhã à noite, o nosso irmão Raul, que é o líder dos jovens aqui da região. Sábado à noite estarei ministrando eu. Vamos estar com 3 noites de um impacto na presença de Deus. Mas estaremos ali juntos, eu e os demais pastores do ministério, todas as noites, orando, impondo as mãos, ministrando o poder de Deus, ministrando cura, ministrando libertação, mas principalmente um derramar do Espírito Santo, um derramar dos dons de Deus, para que o seu coração fique em chamas, queimando na presença de Deus, o fogo do Espírito Santo, que nos aquece, que nos ilumina e que nos direciona, nos impulsiona para cumprir o chamado. Assim como o sol brilha e nos aquece, o fogo de Deus no nosso interior nos aquece e nos leva na direção que Deus quer.
Então, se você é aqui da Grande Porto Alegre, quero convidar você para estar hoje à noite conosco. Hoje, aqui às 20 horas, em Novo Hamburgo, na Igreja Encontros de Fé. É na Avenida Nações Unidas, 2804. Você bota no Google ali, Igreja Encontros de Fé, Novo Hamburgo, você vai encontrar. Você vai chegar aqui, tem no Uber também, larga dentro do estacionamento da igreja. Estacionamento amplo, igreja com ministério infantil, escolinha desde os bebês até os grandes. Temos um trabalho todo envolvendo adolescentes, jovens, casais, é uma igreja completa. Mas quero convidar você para vir hoje, mesmo que você congregue em outro ministério, em outra igreja, venha hoje à noite estar conosco. Venha também amanhã e venha sábado, no grande encerramento. Vamos ter 3 noites que eu tenho certeza que vai ser um impacto de Deus na sua vida. Se você é de longe, eu quero convidar você a estar assistindo. Caso você seja fora dessa região, fique muito distante para você, seja de outro estado ou até de outro país, eu sei que tem gente de outros países. Você pode procurar o nosso canal no YouTube, estamos ali, Encontros de Fé NH, Igreja Encontros de Fé Novo Hamburgo. Você vai encontrar. Eu vou compartilhar no grupo também do WhatsApp hoje à noite o link, cada noite o link do culto, para caso você é de longe, você assista da sua casa, tá bom? Que Deus abençoe você. Cremos em dias de um impacto da presença de Deus sobre a igreja, sobre os irmãos e as irmãs, um despertar de Deus. Um grande abraço e até mais.